Continuando a nossa aula de matemática sobre funções trigonométricas, agora vamos falar sobre relações entre funções trigonométricas, tá? O negócio de trigonometria vai ficando bem complicado. Mas vamos lá. Vamos falar de arcos complementares, tá? É uma formulazinha que relaciona, né? Nós estamos estudando relações, que relaciona o valor do seno com o complemento do cosseno e vice-versa, tá? Como assim? Lembra lá no círculo trigonométrico, né? Aliás, na própria tabelinha, né? π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, né? Fazendo aquela tabelinha 30, 45 e 60, a gente visualizava isso. Seno, cosseno. Então, o meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Olha só, olha o complemento, né? O que quer dizer complemento? Quer dizer que somados, tá? Eles equivalem a... somados, eles completam 90 graus, tá? Então, olha aqui, por exemplo. Eu tenho o valor aqui do seno, tá? Para 60. Olha o valor do cosseno. É o mesmo, tá? Então são essas relações que a gente vai estudar, tá? No caso aqui, arcos complementares. Lembra do rebatimento? Lembra que eu fazia um ângulo aqui, né? E depois eu tinha um ângulo espelho, cujo o seno ou cosseno eram valores iguais, às vezes apenas com sinal trocado? Então, é mais ou menos isso, tá? Então vamos ver aqui, né? O seno do ângulo, que nós podemos transformar e descobrir qual é a equivalência dele em cosseno, tá? Então, por exemplo, assim, ó, o seno, no caso, vou botar em ângulo, tá? Que é mais prático. Mas é importante a gente entender sempre aqui, ó, 30, 45 e 60, tá? Aqui a gente vai trabalhar com ângulo, tá? Só para a conta ficar mais prática. Vamos lá, então, por exemplo, o seno de 30 graus, seguindo a fórmula, tá? É igual ao cosseno de π sobre 2. π sobre 2 é o 90 graus, tá? Menos esse x, 30. Então, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 90 menos 30, 60. Justamente o que eu mostrei aqui, tá? Que esse valor é igual a esse, assim como esse valor é igual a esse, que é esse caso aqui, tá? Seno de 30 é igual ao cosseno de 60, ok? Isso aí a gente vai usar para fazer operações algébricas em equações que tenham funções trigonométricas, tá? O mesmo para o cosseno do ângulo x. Então isso aqui é a formulazinha, aí a gente tem que absorver e exercitar, tá legal? Mais uma relação que não é de arco complementar, mas é uma relação fundamental, a primeira, tá? Primeira relação fundamental. Estou na frente. Primeira relação fundamental da trigonometria. Essa aqui é extremamente usada. A relação é a seguinte: cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Também outra fórmula que relaciona as funções. Atenção, é o quadrado da função, não é o quadrado do ângulo, tá? É o quadrado da função, ok? Aplicamos o quadrado no cosseno e o quadrado no seno, ok? Seria algo mais ou menos assim, olha só. Seno de x é igual a 1/2, tá? Qual é o cosseno
desse mesmo ângulo, tá? Dá para fazer por essa fórmula aqui, mas enfim, eu quero aplicar isso aqui, ok? Deixa eu apagar aqui para liberar espaço. Aplicando a função cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Foi dado o valor do seno, então cosseno ao quadrado de x mais, aqui no lugar do seno, ok? No lugar do seno eu vou substituir o valor dele. 1/2 ao quadrado, tá? Como eu disse, o quadrado da função, não é do ângulo. Igual a 1. Só comprovando aquilo ali, cosseno ao quadrado de x, mais 1/4 é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4. Vai dar 3/4, tá? Cosseno de x é igual, agora o quadrado, eu quero chegar no valor do cosseno de x. Então eu tenho que tirar o quadrado daqui. Esse quadrado passa para cá. Qual é o contrário? Ou melhor, qual é a operação inversa da potência quadrada? É a raiz quadrada, tá? Isso aí é operação matemática aí básica, tá? Tem que saber fazer. Então, finalizando, cosseno de x, raiz da fração. O 4 tem raiz quadrada, né? Isso aqui seria a mesma coisa aqui, raiz de 3 sobre a raiz de 4. Raiz de 3 não existe valor exato, mas a raiz de 4 existe, sobre 2, ok? Se formos olhar lá na tabelinha, né? Lá na tabelinha do seno de 30, 45 e 60, vamos verificar que é exatamente isso aí, ok? 1/2, embaixo, a raiz de 3 sobre 2 e vice-versa, tá? E aí você dá uma olhadinha no seu caderno para verificar isso. Ok? Bom, vamos ver mais algumas relações. Só para eu complementar aqui, eu já tinha falado sobre isso, porque eu disse lá na aula de trigonometria, primeira relação fundamental, a segunda, vou apagar aqui, tá? A segunda relação fundamental, já falei sobre ela, mas vamos lá para a gente definir isso aqui. A segunda relação fundamental é aquela que define que a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo divididos pelo cosseno desse ângulo. Já tinha falado sobre isso, né? Até para fundamentar a elaboração da tabelinha de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Bom, então eu vou parar por aqui, tá? Nessa relação fundamental. Na segunda relação fundamental, existem outras relações fundamentais que relacionam outras funções trigonométricas menos conhecidas, menos famosas, mas isso até então nunca foi abordado pela Cisgran-Rio, tá? Então não vou entrar nessa área ainda, tá? Como a gente sempre defende, nós temos um método de estudo que está fundamentado no perfil da Cisgran-Rio. E não tem sido, nesses últimos anos, perfil da Cisgran-Rio é entrar nas outras funções trigonométricas que são menos famosas. É a secante, é a cossecante e a cotangente. Nós já sabemos as principais, seno, cosseno e tangente, tá? A Cisgran-Rio sempre cobra em cima dessas, ela não entra nesse campo aqui, tá? Normalmente, tá? Mas futuramente, né, assim que houver disponibilidade de tempo, porque a gente está empregando o nosso tempo todo em
concluir o edital de acordo com o perfil da banca que está definido até aqui, seno, cosseno e tangente. De todas as questões que já caíram para concurso Petrobras, com isso aqui você já consegue já responder ao o que a Cisne Rio costuma entrar nessa parte de funções trigonométricas, ok? Vamos para o próximo assunto, tá? Que vai ser operações de soma de ângulos nas funções trigonométricas, tá? E outros assuntos, mas você que conhece já um pouco de função trigonométrica, você pode sentir falta da terceira, da quarta e da quinta relação fundamental trigonométrica, mas a gente vai deixar em stand-by, posteriormente a gente grava, tá? Mas por enquanto, foco aqui no perfil da banca que está limitado às funções seno, cosseno e tangente.